Oi, oi, tudo bom? Eu sou a Carol Pavanelli, diretora pedagógica da plataforma Eleva, também sou professora de redação. Nos falamos aí há poucos dias, né? Na verdade, no primeiro episódio dessa nossa websérie de retomada das aulas presenciais, ou enfim, retomada das aulas pós-situação de Covid, pós-pandemia. Eu falei com vocês no primeiro episódio um pouco sobre considerações gerais, sobre algumas circunstâncias também operacionais, né, do dia a dia, da rotina da escola. A gente está dividindo aí em alguns episódios para poder levar para vocês todas as informações, ou pelo menos o máximo possível de informações o máximo que é possível nesse curto espaço de tempo sobre esse momento tão complicado, tão complexo, que exige tanto de todos nós, educadores, das mais diversas formas, pensando não só, obviamente, nas rotinas das escolas, que são muito importantes, rotinas de higienização, limpeza e tudo mais, mas até pensando na parte de avaliações, na parte pedagógica, na parte socioemocional, é muita coisa para pensar. Então, o Eleva resolveu fazer essa websérie com vários episódios para poder levar essas informações para vocês, compartilhando um pouco dos estudos que a gente tem feito, observações que a gente tem feito em escolas do mundo inteiro, né? O que o mundo que já está abrindo está fazendo, como é que estão implementando essas aulas, e também, obviamente, o que a gente está planejando para as nossas escolas próprias, para as escolas próprias do Grupo Eleva. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um momento de recuperação, porque o que acontece é que, desde o início da quarentena, desde o início do isolamento social obrigatório, os nossos alunos estão em casa, os nossos professores também estão em casa, mas nossos alunos continuaram estudando, nossos professores continuaram trabalhando. É claro que já teve esse desafio de adaptar um currículo feito por uma circunstância presencial para um modelo não presencial, que nem é exatamente um modelo EAD, mas é um modelo não presencial, então já teve essa dificuldade, mas bem ou mal, muitas escolas, pelo menos pelo que eu tenho conversado com muitas escolas, conseguiram entregar alguma coisa, alguma educação, enfim, algum modelo de ensino e aprendizagem para os seus alunos. E o Daniel Jacquat falou também sobre como avaliar isso. Então, eu vou pegar muito da fala dele sobre avaliações para a gente poder conversar um pouco sobre esse momento de recuperação. Porque, uma vez que as aulas retornarem, a gente vai precisar entender o quanto os nossos alunos aprenderam nesse momento, nesse período de várias semanas, que vão ser mais ou menos semanas, dependendo do estado, do município. Há locais que vão retornar antes, locais que vão abrir depois. Então, essa quantidade de semanas, quantidade de conteúdos de recuperação vai ser diferente de escola para escola, de município para município. Se a gente estiver falando de redes, eu posso ter uma mesma rede em municípios diferentes e eles voltarem em momentos diferentes também. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Mas uma vez que as aulas retornarem, eu preciso saber o quanto os meus alunos aprenderam, de fato, ao longo dessas semanas, nesse período, e principalmente o que eu posso fazer para que eles não percam esses conteúdos e que, enfim, para garantir que eles vão conseguir recuperar de alguma forma esse tempo perdido, ou se não perdido, mas um tempo aproveitado de uma maneira que não é a maneira que nós estávamos acostumados, né, com as aulas presenciais e aquele cronograma, calendário escolar que a gente está acostumado. E o que a gente pode fazer para ajudá-los? Porque não ter atenção a isso, né, a partir do pressuposto que fizemos planos de aula, fizemos aulas ao vivo ou aulas gravadas na quarentena, uma vez que as aulas retornarem, a gente esquece tudo isso, ou deixa para trás e toca só novos conteúdos. Isso é muito perigoso. A gente pode estar falando de lacunas que vão se perpetuar por alguns anos, né? Pelos próximos anos. Se a gente estiver falando de séries como nono ano, terceira série, séries que vão prestar algum tipo de concurso, essas lacunas podem ser devastadoras também para as provas que os alunos vão fazer, mas para a maioria das séries dos anos, principalmente para conteúdos, tópicos que podem vir no futuro, que eles vão precisar de alguma forma de conteúdos do passado, e a gente precisa garantir que isso seja feito. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque é o que eu sempre falo, né? Como professora que sou, eu não consigo não fazer um material. Vamos lá. Deixa eu até colocar aqui no início. Vamos lá.
Bom, então, como eu disse, esse é o nosso tema de hoje, né? O tema desse nosso episódio, que é como recapitular os conteúdos que foram lecionados ou que foram absorvidos ou deveriam ter sido absorvidos ao longo desse período de isolamento social. A nossa agenda de hoje vai ser basicamente em 4 tópicos, tá? Na verdade, tanto hoje, tanto o episódio 3 quanto o episódio 4, eles tratam de questões pedagógicas, tá? Enquanto o primeiro episódio tratou de questões operacionais e de rotina, o segundo de avaliações, o quinto vai tratar do socioemocional, o terceiro e o quarto são de pedagógicos. Aqui hoje eu vou falar, então, nesse episódio 3, sobre o para trás, a recuperação que ficou para trás a partir do retorno, e no episódio 4 eu falo do que vai vir para frente. Então, vamos lá. São basicamente 4 pontos que eu vou falar nesse episódio. Como é que as avaliações podem ajudar a diagnosticar, de fato, o nível de aprendizagem de cada um dos nossos alunos individualmente, porque, mais do que nunca, a gente vai precisar olhar, a gente vai precisar ter um olhar individual. Mapeamento dos conteúdos ensinados a partir de grandes temas, então vou falar um pouco sobre como mapear os conteúdos que ficaram para trás, né, da semana 1 de quarentena até a semana que a escola finalizar a quarentena e voltar à aula presencial. Como deve se dar essa recuperação que vai ser online, não tem como ser de outra forma, enfim, pelo menos a gente não está prevendo uma recuperação de outra forma. E vou terminar com algumas sugestões de recursos possíveis para esse momento de recuperação. Então, começando com avaliações, né? Bom, o Daniel Jacquat, nosso gerente de avaliações da plataforma Eleva, falou bastante sobre tipos de avaliações que a plataforma vai proporcionar para os nossos alunos, né? Para os nossos alunos de escolas, tanto parceiras quanto próprias. A gente entende que existem diversas vertentes acontecendo nesse momento, que são desde questões de conteúdo em si, mas passam por, obviamente, uma autoavaliação, passam por uma questão emocional do que o aluno passou nesse período, como é que foi o ambiente da casa dele, qual era o tipo de acesso que ele tinha à tecnologia, ou aos conteúdos, ou, enfim, aquilo que ele deveria estar aprendendo. A gente sabe que muitos percalços acontecem e aconteceram nesse período, aconteceram e acontecem nesse período de isolamento, né? De internet, conexão, acesso à tecnologia, então, enfim, nem sempre as coisas acontecem da forma mais fácil ou mais, ou da forma ideal. Então, avaliações, obviamente, têm uma importância muito grande para a gente conseguir entender a necessidade de recuperação de cada um dos alunos. Mas, como eu estava dizendo agora há pouco, mais do que nunca, a gente vai precisar entender esse momento avaliativo como um momento individualizado. Na verdade, são 2 coisas aqui que são muito importantes, tá? Primeiro, entender de forma individualizada, porque se na sala de aula cada aluno já aprende de uma forma diferente, num momento diferente, num momento cognitivo diferente, ou absorve aquele conteúdo de uma forma diferente, cada um deles, isso eles estando no mesmo ambiente, com um professor falando ao mesmo tempo para todos eles todos tendo mais ou menos ali o mesmo tipo de contexto. Imagina numa circunstância remota, numa circunstância online, na qual a gente não tem como garantir que todos os alunos tiveram acesso a esse conteúdo, conseguiram absorver isso da mesma forma. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar individualizar esse diagnóstico. E é claro que, mais uma vez, aqui a tecnologia, ela precisa ser, e ela é a nossa aliada nesse sentido. E um outro ponto também que é muito importante a gente não esquecer, e especialmente nesse momento, é que a palavra avaliação, ela tem um cunho muitas vezes negativo, né? Durante muito tempo, a ideia de avaliação, ela foi, de alguma forma, vista como uma prova, como algo que quer necessariamente só testar os alunos, ou ele passar de ano, não passar de ano. Então, enfim, nem sempre a gente conseguiu olhar para a avaliação de uma forma positiva. Ela, muitas vezes, é motivo de nervosismo dos alunos, de angústia, de noites sem dormir, etc. A gente sabe disso. Quando eu era aluna, quando vocês eram alunos, era assim. Dependendo da disciplina, dependendo da matéria que eu fosse ter prova no dia seguinte, eu certamente podia ficar sem dormir, ficava apavorada, suando frio, com muito medo daquela avaliação. Ela definia se eu passava de ano ou não.
Não estou dizendo que hoje as coisas estão muito diferentes. É claro que ainda existe um pouco essa mentalidade. Mas de uns anos para cá, a gente já tem falado um pouco mais de avaliação como um recurso para a aprendizagem, não só uma avaliação da aprendizagem, uma checagem da aprendizagem, mas sim um recurso para a aprendizagem, para conseguir acompanhar, dar feedback, entender o melhor momento, entregar os melhores recursos para cada um dos alunos. E por que eu estou dizendo isso tudo? Se avaliações já têm historicamente um cunho negativo, apesar de estar mudando isso aos poucos, tem historicamente um cunho, uma denotação mais negativa, imagina agora, no momento de retorno das aulas, que não é a volta às férias, da volta das férias, eu falei isso lá no primeiro episódio, a gente tem que tomar esse cuidado, os alunos não estavam de férias, os professores não estavam de férias, a gente estava passando por uma situação, uma crise mundial, humanitária, sanitária, econômica, enfim, algo muito sério, as pessoas sofreram traumas, sofreram angústias, sofreram perdas muitas vezes, então, você imagina, essa pessoa volta para a sala de aula e eu já digo que tem uma avaliação, que vai avaliar, que vai checar quanto que ela aprendeu. A gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado nessa comunicação da escola para os pais e alunos, né, para a comunidade escolar como um todo, que, na verdade, o objetivo aqui não é checar se o aluno aprendeu a ponto de passa ou não passa de ano, enfim, não é essa a abordagem nesse momento, é realmente a gente conseguir fazer um diagnóstico. Então, dito isso, como as avaliações podem ajudar? Primeiro fazendo, obviamente, né, como o Daniel falou, um diagnóstico do período de isolamento social voltado para os conteúdos trabalhados, né? Como eu falei, como o Daniel também mencionou, a plataforma Eleva vai sugerir formas e sugerir avaliações, né, para os seus para as suas escolas parceiras, para os alunos, vai entregar essas avaliações diagnósticas com base, no nosso caso, dos planos de aula que nós viabilizamos para os alunos e para os professores desde o dia 6 de abril, na verdade, desde o início da quarentena, do isolamento social obrigatório e da manifestação das aulas não presenciais. Então, a gente vai entregar essas avaliações, mas a gente recomenda que as escolas façam uma avaliação de fato diagnóstica, para conseguir entender, e dado que a tecnologia vai ajudar isso, a gente consegue ver individualmente o resultado de cada um dos alunos e ver por tema, por conteúdo, quanto que ele aprendeu, quanto que ele não aprendeu, dependendo da resposta dele. Isso pode não só direcionar para o aluno como e o que ele deve estudar nesse momento de recuperação, nas próximas semanas de recuperação, mas também para o professor e para a escola entender como é que foi a aprendizagem desse aluno nesse período. Vai que essa avaliação mostra que determinado conteúdo teve um índice muito grande de erros, né, nas questões relativas àquele conteúdo, àquele tópico específico. Então, talvez seja até interessante que o professor nas aulas, já cumprindo o conteúdo para frente, para fechar o ano, volte, de repente, a esse tópico para trabalhar isso mais com os alunos. Então, de fato, um diagnóstico desse período de isolamento, mas não bastando só o diagnóstico de conteúdo, é interessante também, a gente incentiva muito uma autoavaliação. A gente quer saber como é que esse aluno está, como é que ele aprendeu, como é que foram essas semanas, quais foram as suas dificuldades, quais as facilidades, como é que ele montou a rotina dele. Então, essa avaliação não é só, autoavaliação não é só aprendeu ou não aprendeu, é entender como que ele aprendeu, como que foi o processo de absorção de conteúdo, ou do que quer que seja, ao longo desse período tão peculiar. E coloquei uma observação aí embaixo, né? O corpo docente e as coordenações devem avaliar como o conteúdo foi dado nesse período, para que consiga cobrar de uma forma semelhante, né? Se teve videoaulas e o que foi dito nessas videoaulas, para conseguir trazer o mesmo para essas avaliações, para esses diagnósticos, para que não fique algo muito desequilibrado. Mas o meu ponto aqui é muito difícil fazer recuperação, ou pelo menos uma recuperação efetiva, se a gente não fizer uma avaliação diagnóstica, tá? E aqui, obviamente, estou falando de recuperação a respeito de recuperar o conteúdo abordado, e não recuperar a recuperação, como a gente fala no fim do ano, para ele passar de ano, não é isso que eu estou falando. Muito importante é esse slide aqui, tá? O slide que a gente trata do mapeamento de conteúdo. Da primeira semana que a escola entrou em isolamento social, até o momento que a escola vai abrir, então avisar os professores, olha, daqui a 2 semanas, ou na próxima segunda-feira, a gente vai reabrir. O corpo docente
e os professores de cada disciplina, orientados, obviamente, pelas coordenações e direções pedagógicas, precisam fazer um mapeamento do conteúdo que foi ensinado, o que foi apresentado em cada uma das disciplinas. Eu recomendo fortemente que, ao mapear esses conteúdos, cada disciplina os separe por grandes temas, porque quando a gente pega o nosso livro didático, a gente obviamente trabalha por capítulo, mas muitas vezes um número X de capítulos equivale a um grande tema. E por que eu estou dizendo isso? É pelo segundo tópico, é preciso entender que provavelmente não vai ser possível abarcar o conteúdo apresentado ao longo do isolamento por semana, porque dependendo do tempo que o município, o estado ficou em isolamento social, nem daria tempo de cumprir isso até o final do ano se a gente tivesse que fazer algo por semana. Então, para facilitar o processo para todo mundo, especialmente para o aluno, eu recomendo fortemente que a gente faça isso por meio de grandes temas. Então, que a gente pegue, olha, os capítulos 6, 7 e 8 falam sobre esse tema aqui. Então, esse é um grande tema, outro grande tema. Nós fizemos esse mapeamento no Eleva para as nossas escolas parceiras, e isso está presente no guia que eu mencionei no primeiro episódio, no nosso guia de sugestões para a retomada das aulas. Nós fizemos esse mapeamento porque nós estamos fazendo alguns recursos, tá? Que eu vou falar um pouco mais à frente, para oferecer à escola, para ajudar a escola nesse momento de retorno. E o que a gente percebeu foi que para cada série, para cada disciplina, foram abarcados de 3 a 5 temas, tá? Não passou muito disso, estou levando em consideração todos os segmentos para cada uma das frentes, né? Para cada uma das disciplinas. Então, isso já ajuda muito separar por grandes temas, otimiza o aprendizado e otimiza o processo. E, por fim, essa recuperação precisa ser objetiva, porque ela vai se desenrolar junto com o retorno. Não vai ser assim, o aluno retornou, aí ele vai ter só a recuperação, depois ele vai ter só o conteúdo para frente. Não é isso. O que vai acontecer é que, ao mesmo tempo que ele começar a ter o conteúdo para frente, para fechar o ano, voltando, sei lá, em julho ou em agosto, o conteúdo que ele precisa para chegar até o final do ano letivo, ao mesmo tempo ele vai estar em casa, online, quando ele chegar em casa, recuperando esses conteúdos para trás, conteúdos esses que vão ter sido evidenciados nessa avaliação diagnóstica, o que ele precisa, de fato, recuperar ali, o que ele não aprendeu, o que ele precisa assistir novamente. Então, tem que ser objetivo. E eu acho que essa ideia de grandes temas ajuda na objetividade e ajuda também a assoberbar menos os alunos, tá? Como eu estava, então, mencionando, a recuperação ela é online, especialmente por uma questão de tempo e por uma questão de espaço físico da escola. Não tem como fazer recuperação e fechamento do ano ao mesmo tempo. Quer dizer, não tem como. É claro que a escola pode optar por fazer, se assim ela achar mais interessante. O meu ponto é que não sei se esse é o método mais eficaz. Portanto, a recuperação é online, tá? E ela precisa ser feita quando o aluno está em casa. Não no momento da aula híbrida, que eu vou falar no episódio 4, do aluno que está assistindo o conteúdo para frente, para o fechamento do ano em casa. Não é isso é outra coisa. A recuperação é como se fosse o tempo que o aluno dedica ao estudo em casa. Quando ele está em casa, ele precisa fazer essa recuperação online. Mais uma vez, uma recuperação objetiva e uma recuperação direcionada para os conteúdos e para os temas que ele apresentou mais dificuldade a partir da avaliação diagnóstica. Senão, o que pode acontecer, se a gente não fizer isso, se a gente não respeitar esse processo, é, de fato, assoberbar os nossos alunos com um monte de conteúdos e quase que o conteúdo em dobro. O que ele deveria ter visto ou viu e o que ele ainda vai ver. E aqui alguns recursos, né, que eu sugiro que as escolas ofereçam. Recurso de videoaulas, sejam gravadas ou ao vivo. Por exemplo, os assessores pedagógicos da Eleva estão gravando, eu também estou gravando, então, enfim, nós estamos gravando videoaulas sobre todos esses grandes temas que nós mapeamos nessa circunstância da recuperação. Então, desde da primeira semana que oferecemos plano de aula até início de julho, na verdade, nós mapeamos todos os conteúdos que deveriam ser dados, que poderiam ser dados e que foram dados, na verdade, nos planos de aula nesse período, e nós estamos gravando videoaulas para auxiliar escolas e alunos. É claro que isso não é o único recurso, mas esse é um recurso para auxiliar ao que a escola também vai oferecer. Então, se a escola puder continuar ou puder oferecer aulas ao vivo, puder também gravar aulas, esses recursos podem
acontecer ou podem ser utilizados como uma complementação. Para o aluno conseguir recuperar, fazendo por grande tema ou não, é muito importante indicar quais são os capítulos do livro que ele precisa endereçar para cada conteúdo, para cada grande tema, com objetivos de aprendizagem específicos. A gente não pode cair no erro de achar que o aluno vai ouvir uma palavra ou um nome de um grande tema, um nome de conteúdo, e vai conseguir encontrar necessariamente esse capítulo na apostila, ou esses capítulos. A gente tem que direcionar isso para eles e os objetivos de aprendizagem. O ideal é que a escola ofereça um cronograma de recuperação para o aluno, se possível individualizado também, e a plataforma, né, até a tecnologia, por meio da avaliação diagnóstica, vai poder proporcionar isso, e que faça um cronograma. Olha, você precisa recuperar esses conteúdos aqui, da semana tal até a semana tal, para o aluno conseguir se organizar. Também não dá para o aluno, que nesse momento que ele está tentando entender tudo isso que está acontecendo, esse retorno de um jeito que a gente nunca viveu, ainda consiga ter uma disciplina de manter o estudo regular, voltando à normalidade, e ainda a recuperação. Então, é importante que a gente faça esse cronograma, que a gente faça a indicação dos planos de aula referentes às semanas da quarentena. Mais uma vez, no caso desses combos que nós estamos oferecendo no Pedagógico do Eleva, tem as videoaulas e já tem essas indicações de capítulo e planos de aula, tá? Então, a escola pode utilizar, as nossas escolas parceiras vão poder utilizar isso, esse mapeamento que a gente já fez. E muito importante ter a checagem do professor. A gente precisa, enquanto escola, entender se o aluno de fato recuperou, se ele de fato cumpriu esse cronograma, assistiu aqueles conteúdos, enfim, cumpriu aquilo que a gente sugeriu que ele cumprisse. Senão, enfim, acaba indo por água abaixo. Gente, isso é um pouco do que eu queria falar para vocês sobre recuperação. Então, como eu disse, no nosso próximo episódio, episódio 4, eu vou falar, continuar falando sobre pedagógico, mas falar o para frente, né, o que a gente deve e pode fazer para fechar o conteúdo do ano, e espero ter ajudado, mas mais uma vez lembrando que o que a gente está falando aqui nessa websérie, obviamente, são sugestões baseadas em pesquisas, baseadas em práticas que a gente vai implementar para as nossas escolas, mas são, obviamente, sugestões, e as escolas podem e devem absorver da forma que elas acharem melhor. Então, até a próxima.